Boa noite a todos. Invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, no primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Registro a ausência do vereador Vilmar Prim, por motivos de saúde, e convido o vereador Daniel Rodrigues para compor a 2ª secretaria em substituição do titular. Coloco em votação as atas da 15ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Boa noite a todos. Pauta da 16ª sessão ordinária. Expediente. Indicação número 84 de 2021, de autoria do vereador Daniel Rodrigues, indicando ao Poder Executivo Municipal para que inclua no cronograma que vem sendo elaborado para a manutenção de ruas, a Rua Leonardo Ames, em Santa Teresa, São Pedro de Alcântara. Indicação número 85, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, indicando a necessidade de fazer a limpeza, manutenção e poda da Rua Nilo Stein, em Santa Teresa. Indicação número 86, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, indicando a implantação de sinalização de entrada e saída de caminhões no cruzamento da Rua Manuel Pedro Dutra. Ordem do dia. Em segunda deliberação, substitutivo ao projeto de lei número 6 de 2021, de origem governamental, que autoriza a doação do terreno pertencente ao município para o Estado para a construção de uma nova delegacia. Em primeira deliberação, projeto de lei complementar número 2 de 2021, de origem governamental, que altera a lei complementar número 1645, de 9 de dezembro de 2019, revogando o seu artigo 6º até 31 de julho de 2021. Em única deliberação, projeto de lei número 12 de 2021, de origem governamental, que concede revisão geral anual no valor dos vencimentos e subsídios dos servidores e da outras providências. Projeto de lei número 13 de 2021, de origem governamental, que concede reajuste no valor do Vale Alimentação e da outras providências. Projeto de lei número 15 de 2021, de autoria da Mesa da Câmara, que concede revisão geral anual do valor dos vencimentos dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara e da outras providências. Projeto de lei número 16 de 2021, de autoria da Mesa da Câmara, que concede reajuste no valor do Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 19 de abril de 2021. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Indicação número 84/2021. O vereador que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que inclua no cronograma que vem sendo elaborado a manutenção da Rua Leonardo Ames em São Pedro de Alcântara, como revisar sistema de drenagem fluvial, nivelamento dos buracos, arrumar as lajotas e boca de lobo que cederam. Justificativa. Tal indicação é oriunda do requerimento número 08/2021, a qual requereu que fosse verificado o contrato e a execução de realização da obra que levou à pavimentação a lajotas da servidão Leonardo Ames no quesito garantia da obra. Em resposta por intermédio do ofício 86/2021 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, informou: a mencionada obra foi realizada pela empresa Pavicom Construção Ltda,
e teve êxito em ganhar o processo de licitação de tomada de preço 49.2019, onde regrava as diretrizes para a execução da obra. No contrato firmado, segundo regiu o edital, não há cláusula de garantia da obra e no decorrer do fim da execução da obra foram feitas as fiscalizações que foram aprovadas segundo as medições e ARTs assinadas pelo município. Diante da situação apresentada, tendo em vista que não há cláusula de garantia para que o reparo seja feito pela empresa contratada, solicito que o Poder Público Municipal inclua tal manutenção no cronograma em elaboração. Certo do apoio do Poder Executivo neste sentido, contamos com seus esforços para acolher a presente indicação. Daniel Rodrigues, vereador. Indicação número 85/2021. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que seja feita a limpeza, manutenção e poda da rua Nilo Stein em Santa Teresa, que está sem visibilidade para os motoristas. Justificativa. Referido local está com pouca visibilidade para quem precisa trafegar, sem a devida manutenção. O mato tomou conta da estrada e dos pontos de necessária visão para motoristas estão proporcionando riscos para os pedestres. Há poucos dias quase ocorreu um acidente com pedestre em razão da falta de visibilidade e, neste sentido, indica ao Executivo Municipal para que faça a limpeza, poda e manutenção da via para evitar que algo pior aconteça. Diante do exposto, contamos com o apoio e entendimento do Executivo para proporcionar um acesso seguro para motoristas e pedestres. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Indicação número 86/2021. O vereador que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a implantação de sinalização de entrada e saída de caminhões no cruzamento da rua Manuel Pedro Dutra com a rua Ambrósio Kuhn, nos limites com o município vizinho de Antônio Carlos. Justificativa. As referidas ruas que se cruzam nos limites da cidade, no divisor de águas entre os bairros de Santa Teresa e Canudos, se tratam de estradas muito íngremes, e vindo de qualquer um dos municípios, os motoristas acabam normalmente buscando velocidade, para não perder a potência do motor. No topo do morro desemboca a rua Manuel Pedro Dutra, uma ladeira forte entre os dois barrancos bem altos, que escondem a visibilidade dos caminhões que entram e saem normalmente carregados. A sinalização como forma de prevenção se faz necessária em um ponto com condicionantes tão críticos. Segurança de todos os usuários deve sempre ser prioridade no cuidado com nossa malha viária. Diante do exposto, conto com o apoio do Poder Executivo para que as melhorias mencionadas sejam feitas. Vinícius Neves Zimmermann, vereador. Solicita ao primeiro secretário para proferir a leitura do ofício número 09/2021 sobre o pedido de retirada de pauta dos projetos de leis sobre a revisão geral anual. Ofício número 92/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: retirada de pauta de projeto de lei de revisão geral anual. A senhora Tatiana Cordeiro da Silva e aos senhores vereadores. Prezados membros do Poder Legislativo Municipal de São Pedro de Alcântara, em decorrência da competência privativa do chefe do Poder Executivo para apresentar projeto de lei para a regulamentação em âmbito nacional da garantia expressa no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, no sentido de ser de iniciativa do prefeito a propositura de lei voltada à revisão geral anual, inclusive aos membros do Poder Legislativo, entendimento este consolidado no pré-julgado número 2102 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que cito expressamente. Primeiro, a revisão geral anual dos servidores públicos prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal deve ser aplicada indistintamente a todos os servidores públicos nos termos de lei específica para cada período, de iniciativa do chefe do Poder do Executivo. 3. A revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal e do subsídio dos vereadores, neste último caso, se atendidos aos preceitos contidos no artigo 29, 6º e 7º e 29A caput e parágrafo 1º e 37, 6º da Constituição Federal, segue as disposições da lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo, pré-julgado 2102 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. É que, em atenção ao recente conteúdo exposto no parecer jurídico 23/2021 da Lavra da Procuradora Municipal Maria Eduarda Medeiros da Silveira,
diante dos critérios de conveniência e oportunidade e atento ao princípio da legalidade orientador da administração pública, diante das divergências de interpretação decorrentes do entendimento do Ministério Público de Contas de Santa Catarina e aquele em sentido contrário do Tribunal de Contas catarinense, apresentados no fundamento do parecer citado e ainda na iminência da possível revogação dos pré-julgados número 2259 e 2269, que pode ocorrer ainda no dia de hoje, na sessão do Pleno da Corte de Contas catarinense, entendo que, estando frágeis os elementos que subsidiaram os projetos de lei da revisão geral anual e daquele que prevê a aplicação da correção monetária ao auxílio alimentação aos servidores e membros dos poderes legislativo e executivo do município de São Pedro de Alcântara, em síntese, sirvam-me da presente exposição de motivos para operar. Primeiro, a retirada de pauta de votação do projeto de lei que prevê a revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores públicos e aos membros dos poderes executivo e legislativo de São Pedro de Alcântara, até que sobrevenha a decisão do plenário do Tribunal de Contas de Santa Catarina sobre interpretação pacificada a respeito da possibilidade de efetivação da revisão geral anual, enquanto perdura a vigência da Lei Complementar número 173/2020. 2. A retirada de pauta até 31 de dezembro de 2021 do projeto de lei que aplica a correção monetária ao auxílio alimentação, por ser medida concetânea com a interpretação já consolidada pela Corte de Contas catarinense. 3. Sobrevindo novas interpretações, não me furtarei em atualizar os critérios que orientam meu convencimento, sempre atento aos princípios que norteiam a administração pública e das balizas que decorrem do trabalho dos hermeneutas jurídicos. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Não, senhora presidente. Registro que as matérias que constam em única deliberação na ordem do dia, projetos número 12, 13, 15 e 16, estão retirados de pauta. E em primeira deliberação, o projeto de lei complementar número 02/2021, também retirado de pauta. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, substitutivo ao projeto de lei número 06/2021, de origem governamental, que altera e autoriza a doação de terreno pertencente ao município para o Estado para a construção de uma nova delegacia. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto substitutivo do projeto de lei número 06, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para as explicações pessoais. Sim, senhora presidente. Éder Júnior do Amaral e Vinícius Zimmermann. Conceda a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores, funcionários desta Casa Legislativa e a todo o público que nos assiste nas redes sociais. A minha fala hoje aqui é bem breve, apenas para citar, na semana passada, acendi a esta tribuna fazendo um requerimento, levando ao Executivo para que fosse feita a tomada gradual dos serviços odontológicos no nosso município. Recebi também, com ênfase, as palavras do vereador Rogério e da vereadora Tatiana naquela ocasião. E então venho agora, como vim na semana passada, para cobrar, venho hoje aqui para fazer um agradecimento ao prefeito Charles da Cunha, que sempre assiste às nossas lives, está sempre atento e praticamente de forma imediata, no dia seguinte, entrou em contato comigo e com o vereador Rogério para que fosse marcada uma reunião juntamente com a secretária da Saúde e os dentistas do município. Então, de forma enfática e precisa, já quase que de forma imediata, os serviços já voltaram, foram novamente entregues à população. Então, todos que precisam aí de consultas odontológicas, já está aberto novamente para os agendamentos nas unidades de saúde. Então, fica aqui o meu agradecimento aos colegas vereadores, e ao prefeito Charles, mais uma vez, por ter atendido este requerimento. Toda, vereador.
Só para complementar, né? Consulta odontológica, o preventivo e o eletrocardiograma estão voltando gradualmente. E também nessa oportunidade gostaria de agradecer que há uns 15 ou 20 dias atrás fui procurado por alguns munícipes em relação ao preventivo. Conversei com a secretária da época, que tinha uma reunião na semana seguinte com os responsáveis pela situação, e agora vejo que as coisas estão encaminhando, né? Então, também gostaria de agradecer, porque a gente tem que cobrar, mas também tem que reconhecer pelo trabalho realizado. E sabemos que, né, a comunidade vem nos questionar das coisas, a gente tem que levar as informações para o executivo e cobrar. De repente, se fosse só o preventivo ou só uma situação, a coisa não teria acontecido. Então, de repente, uma andorinha só não faz verão. Então, assim, meu agradecimento também e gostaria de deixar isso registrado. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Daniel. Uma boa noite a todos. Obrigada, vereador Éder. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, assessores que nos assistem, internautas e munícipes alcantarenses. Acendo essa tribuna para lembrar que na semana passada a gente identificou um problema aí com relação à Escola Polo, né, que oferta o atendimento 100% remoto via internet para os alunos da rede estadual. E como não havia de ser, no dia seguinte estourou uma bomba na imprensa, né? Todo mundo pôde observar que esse é um problema que não é pontual do nosso município, mas sim de toda a rede estadual. No dia seguinte, né, após essa reportagem que repercutiu como uma bomba para o governo estadual, ele já correu atrás de fazer peça publicitária, inclusive veio para São Pedro de Alcântara. Agradeço aqui ao nosso presidente pelo furo da ocasião. A gente pôde, de fato, né, averiguar em loco com a equipe de filmagem, de produção audiovisual, se aproveitando, infelizmente, do trabalho maravilhoso executado pelo Colégio Gama Rosa, né, que fez a custo de arrecadação de contribuição espontânea, eventos, tudo aquilo que a gente observa no colégio em termos de sinalização, de panfleto também, que dá orientação, né, com relação à higiene, foi tudo desenvolvido pelo corpo técnico do Colégio Gama Rosa. O pessoal está realmente de parabéns. Então, lembrar que a gente está de olho nessas situações, vamos continuar cobrando para que o ensino que foi ofertado realmente seja efetivo e venha a atender a demanda do nosso município, que hoje é em torno de 15% de usuários dessa modalidade. Aproveitar a ocasião para lembrar que a gente teve nessa semana a data de emancipação do nosso município, né? 27 anos, a gente não comemora o feriado nela. A gente até teve uma discussão interna no grupo aqui dos vereadores. A gente sabe que é um momento de pandemia, a gente tem muitas prioridades, uma série de pautas, né, prioritárias está encaminhando aqui, mas cabe lembrar, né, que a nossa história é uma construção diária e é um fato importante. A gente hoje tem um feriado municipal atrelado ao Dia do Santo, São Pedro. A gente sabe que, por se tratar de uma cidade fervorosa, com um forte vínculo ao calendário religioso, faz todo sentido. E, né, tenho uma maior admiração pelo ex-vereador Sassá, que propôs essa lei. Mas eu acho que a gente tem 3 anos para ver com maturidade a nossa história no dia a dia, né? E a Igreja Católica ela já se incumbe de eleger o calendário religioso que faz a festividade do santo. Lembrar também que São Pedro de Alcântara, pode consultar no Google, na Wikipédia, ele é o padroeiro do Brasil. A gente poderia, de uma forma mais efetiva, se aproveitar dessa data religiosa com algum evento cultural na cidade, né? Queira como se fosse, né? Seria o marido da Nossa Senhora Aparecida, né? É a versão masculina, né? O santo do padroeiro do Brasil é São Pedro de Alcântara. Então, lembrar também que hoje é o dia do índio. A gente não pode esquecer que a ocupação de São Pedro de Alcântara, ela se dá na troca de ocupação do território, né? Trata-se de um holocausto indígena, basicamente. A gente é triste lembrar com essa palavra, porque a gente comemora essa data como um ato heróico, na verdade, né? Mas acaba deixando por trás a parte triste que ficou por trás. A tribo que ocupava o nosso território era a tribo Xokleng. Hoje a única tribo dessa etnia é presente no município de Ibirama, né? Para quem não sabe, a tribo Xokleng e Caigangue, Xokleng estava abaixo do paredão da serra, Caigangue acima. É uma etnia derivada da tribo Tapuia, que era inimigo dos Tupi. Então, a implantação do município de São Pedro de Alcântara se deu justamente por conta de uma tribo indígena
que era bravia, defendia o seu território, e a coroa portuguesa não deu conta daquela tribo. Então, veio o reforço da colônia da Alemanha para implementar a ocupação desse território. Então, cabe lembrar, né, que a gente está aqui não é à toa, mas devemos a ocupação desse território com muito respeito, né, à memória do povo xoclengue. Lembrar que tive hoje com o prefeito na cavalaria. Hoje a cavalaria da Polícia Militar ocupa um terreno que é da Cidasc, que tem 80 hectares. É um terreno público do nosso município. Antigamente sediava a antiga CESPA, né? Por conta de vários fatores, o projeto foi sucateado. Mas é interessante lembrar que a gente tem agora essa importante parceria. Está na mesa do prefeito para ser assinado um termo de cooperação técnica, né? A gente aguarda por isso, vai ter o parecer da procuradora do município com relação a isso, mas creio que não vai demorar a sair. Hoje eu trouxe alguns dados técnicos dessa reunião. A gente tem, a partir da implantação dessa unidade da cavalaria, uma redução de 70% dos crimes de furto na área rural. Isso não é uma realidade, né, que está em todo o território do município. A gente, na última semana, teve no bairro do Pagará 7 furtos, em uma semana. Mas é um problema pontual. A gente observa, então, que o bairro rural que está muito próximo ao conglomerado urbano, o fluxo, né, da atividade criminosa, ela vem por fora. Agora, na área interior do município não está passando. A presença da polícia intimidou realmente. Então era isso. Gostaria de agradecer a todos aí. Uma boa noite. Obrigada, vereador Vinícius. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para as considerações finais. Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 26 de abril de 2021, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham pelo portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite.